Bom, tem dias que vai ter 4 partos no dia. Outros dias que nós vamos ter 10 gestantes, 20 gestantes entrando no dia. E todos os hospitais trabalham com salas adequadas para um parto mais fisiológico, sem analgesia. Mas dificilmente uma maternidade vai ter 6 quartos fisiológicos. Então, num dia que tem mais gente parindo, eles vão fazer a diferença. Olha, essa pessoa escolheu que ela quer tentar ter um parto sem analgesia. Nós vamos dar prioridade para ela para ter o quarto fisiológico com a banheira, com todo o suporte. Isso as pessoas, então, assim, é interessante saber isso. Mas claro que pode mudar. Uma pessoa que fala que quer um parto fisiológico, começa a sentir a dor e fala, não mudei de ideia, quero a analgesia. Acontece o tempo todo. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Se Liga Leoa! Eu sou Gabi Lira, mentora e palestrante. Eu sou Taine Macedo, doula e educadora perinatal. E hoje temos uma convidada mais que especial, a ginecologista Larissa Faveiro. Obrigada. Bem-vinda, Larissa, nossa alcateia. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Antes de começar, a gente sempre gosta de relembrar o nosso disclaimer. Então vamos lá. Pois é, então aqui neste podcast a gente não tolera nenhum tipo de fobia, homofobia, gordofobia, xenofobia, intolerância religiosa, nada que é permitido salvo uma fobia que não só toleramos como pregamos. Você já conhece? Não, ainda não. Então, é nova na alcateia. Estamos falando da pobrezofobia. Porque sim, gente, nós temos horror à pobreza. E eu não tô falando só de pobreza monetária. Então, abra sua mente, vem bater esse papo gostoso com a gente. E eu tenho certeza que você tem muito a aprender desse episódio. Com certeza, a gente sempre aprende aqui. Então, por isso que a gente sempre traz profissionais que atuam na área, que estão atualizados, para trazer um pouco de conhecimento para as, na maioria, mulheres que nos assistem. Então, por isso que hoje a gente convidou você, Larissa, que é ginecologista, que está ali na linha de frente com mulheres todo santo dia. Então, antes da gente começar, se apresenta um pouquinho, assim, brevemente para a nossa alcateia, que ainda não te conhece, por favor. Bom, então, como você já me apresentou, meu nome é Larissa Favero, mas aqui na Bélgica a gente vai escutar Favero. Eu sempre falei errado. Não tem problema, porque na verdade tem um acento no A, porque as pessoas têm, é italiana a origem, mas as pessoas acham, Favero, mas o acento é no A, é Favero, mas enfim, não tem problema nenhum, pode pronunciar de qualquer forma. Nossa, a Tainha, até o nome dela ela erra de vez em quando, certo. Mas então, realmente eu sou ginecologista aqui, depois de ter feito um trajeto, né, que a gente pode falar depois aqui da Bélgica, porque minha formação começou no Brasil. Então, eu posso já contar um pouco da minha história. Eu formei em medicina em Minas Gerais, no Brasil. Bom, acho que eu vou falar das instituições aqui. Enfim, eu fiz 6 anos de medicina e vim direto para a Bélgica. E, claro, aquela coisa de imigrante, procura num país super complicado, 3 línguas, onde que a gente começa. Acabou que eu tive 1 ano e meio, assim, aprendendo línguas, estudando um pouco o que eu ia fazer, qual trajeto que eu ia escolher. E eu vim numa situação, assim, que eu não tinha experiência profissional nenhuma. Nunca tinha trabalhado como médica, então eu já sabia que o meu trajeto ia ser mais complicado, que eu ia ter que estudar. E aí, acabei indo pelo lado Flemish, pro lado que fala, né, o holandês, porque eu achei que eles tinham um programa mais objetivo, bem direto, mas tinha muito medo, uma língua completamente diferente da nossa, foi bem difícil, mas deu certo, e eu sou muito grata à VUB, acho que é uma universidade de mentes abertas, que isso é muito importante para o imigrante. Então, enfim, eu estudei 2 anos de medicina lá e fiz toda a minha carreira de ginecologia por eles, que é um pouco diferente em relação ao do Brasil. Então, mesmo você sendo médica no Brasil, você teve que fazer 2 anos de medicina aqui. Exato, para ter meu diploma de médico. Então, eu tenho 2 diplomas, o diploma brasileiro e o diploma belga. O diploma Mas você europeu. não precisou fazer o trajeto belga completo, você teve que fazer eu fiz um exame
É 2 exames, na verdade, uma prova equivalência, exato. Só que o grande problema, eu passei no exame e tudo, eles falaram, meu conhecimento era legal, é suficiente, mas é a língua, né, que você tem que aprender, se integrar e realmente... Os termos técnicos, os termos técnicos e tudo, mas o grande problema para mim era uma questão técnica, porque eu não tinha feito uma defesa de tese, aquele trabalho final, porque no Brasil são poucas universidades de medicina que tem essa questão. A gente publica artigos, mas no final do ano tá todo mundo estudando para entrar na residência. Aqui é diferente, não tem um concurso de prova de residência, é um concurso de apreciação e currículo. Então, essa tese, esse trabalho final de conclusão de curso tem um peso essencial. Então, eu não tive isso e tive que fazer isso. E depois a residência, eu também achei que não ia ter minha vaga, porque a ginecologia é uma especialidade muito popular. E eu acho que ajudou muito eu estar nesse lado Flemish. Com certeza. Porque eles têm menos interesse em relação ao pessoal do lado francês, é uma das especialidades bem populares. Os belgas vão para a Suíça, vão às vezes para outros países porque não encontram vaga aqui para fazer ginecologia. Então, assim, eu fui muito sortuda. Acho que o preço pagou porque realmente, nossa, português, francês é muito mais próximo. Por que eu ia escolher o lado holandês, mas... acabou que deu tudo certo. Você fez um percurso que acho que em diversos episódios aqui a gente bateu nessa tecla. Integração. Você não só se integrou, mas você foi pesquisar na sua área o que seria mais viável para você e não optou pelo lado mais fácil. Não. Assim, claro que não foi, teve algumas coisas, assim, tinha hora que eu cheguei, eu até tinha esquecido isso, eu acho que eu cheguei a frequentar e eu tava, talvez, eu não lembro se eu tava, como que fala, fiz a inscrição do primeiro ano de medicina da UCL. Nossa, em Leuven. Não em Leuven, em Bruxelas. Em Bruxelas, sim. Saint-Luc. Eu lembro que as primeiras aulas eram matemática, química. Falei, pelo amor de Deus, não posso voltar para o zero. E aí foi aí que eu decidi, não, eu vou estudar holandês e vou fazer para esse lado. Boa. Tá vendo que às vezes o holandês aqui... Eu já falei isso também no episódio que a gente falou sobre a nossa adolescência aqui, que eu sempre estudei em holandês e foi o que mais me abriu portas até hoje, foi falar o holandês. Independente de qualquer coisa que se fale aqui, o que mais me abriu portas. Então, assim, foi um caminho difícil? Foi, mas tudo é difícil, então escolhe o seu difícil. Exato, foi difícil no início da universidade, sinceramente, eu acho que tinha vezes que... Claro que na universidade já tinha feito aquilo, eu entendia muito, mas no ambulatório, nas consultas, e eles têm dialetos, sotaques, é muito diferente. Então, tinha às vezes que eu entendia, acho que 60%, mas eles falavam muito inglês comigo também, eles não tinham preconceito. Você já dominava bem o inglês? Já dominava bem o inglês, claro que ajudou, né? Com certeza. Perfeito. Então, aí depois você fez obstetrícia, faz ginecologia, e aí depois tem outra especialização? Ou como é que é isso aqui? A especialidade, isso é até interessante, que eu realmente, quando... O meu primeiro amor com essa especialidade foi no Brasil, e foi realmente com a ginecologia. Na parte dos estágios no Brasil, eu me identifiquei com a saúde da mulher, a prevenção, não, eu quero fazer isso. Mas eu achava que era uma especialidade completamente a parte da obstetrícia. Até que eu cheguei no estágio da obstetrícia. E era num ambiente de hospital público no Brasil, numa época que ainda não estava essa questão do parto humanizado e tudo, aquela SUS Brasil. Claro, protocolos muito bons, condutas muito corretas, mas acho que o grande impacto para mim foi a ausência de um parto não anestesiado. Não tinha possibilidade de ter analgesia de parto. Nem se discutia e não o existia uma sala de parto. As pacientes eram encaminhadas para o centro cirúrgico. Ai, socorro. Então, assim, isso foi um choque para mim, foi uma experiência que, tipo, não, isso eu não quero só a ginecologia. Tudo bem, enfim, carreira, vida pessoal, vim pra cá. E aí eu comecei a me identificar de novo nos estágios daqui com a obstetrícia, que eu vi uma obstetrícia totalmente diferente. 77, quase diria 80% dos partos aqui são com analgesia. E as pessoas que querem tentar sem analgesia são mais preparadas, tem muitos métodos, tem uma equipe de apoio, tem a sala de parto, completamente nada, bem diferente. Cirúrgico. Claro que tem, né, o centro cirúrgico na sala de parto, para o caso da cesárea, mas assim, aí eu me apaixonei pela obstetrícia. E falei, poxa, eu já gostava da ginecologia,
passei por tanto aperto aqui, se eu quero fazer o que eu mais me identifiquei, vou fazer essa especialidade. Porque não é fácil fazer escolhas, ainda mais eu sou libriana, a gente não consegue fazer escolhas. E eu teve um momento que eu tive dúvidas para fazer medicina interna, endocrinologia, mas essa é a grande vantagem da ginecologia, é uma área muito dinâmica, né? Você consegue combinar tudo. Tudo tá ligado, Exato, né? Tudo não é tá só ligado. um pedacinho. Não, é uma especialidade muito dinâmica, então assim... Fico muito grata de ter conseguido entrar nesse meio, nessa família, porque é uma grande família. Nós somos muito unidas, porque realmente fazer tudo sozinho não dá. É bem puxado. É sempre um trabalho de equipe. É sempre um trabalho de equipe, exato. É um trabalho de equipe, inclusive na sala de parto, que eu acho que é isso que as brasileiras têm dificuldade de entender, porque no Brasil ainda existe muito essa medicina liberalista e individualista, que o médico tem que dar conta tudo sozinho. Às vezes o obstetra, ele tem que estar lá sempre para paciente, não vai ter talvez um trabalho de equipe. Até que eu vejo que eu tenho acompanhado, isso tem mudado muito. Eu vejo os pacientes estão procurando outras especialidades que são relacionadas com a obstetrícia, como a doula, a fisioterapia pélvica, mas enfim... Eu não sei se é verdade, eu já estou há 11 anos fora do país, mas sempre escuto assim das pessoas, as pessoas fazem cesárea porque é muito caro o parto normal, porque o médico ainda cobra um preço para ter... Isso não existe, isso é ilegal aqui, eu não posso pedir um dinheiro, olha, se você quer que eu esteja lá presente no parto, você me paga X. Isso não existe aqui. E ainda acontece. Acontece? Acontece. Então você que está assistindo, saiba que isso é ilegal. Tá? E que não deveria estar acontecendo. Tem os códigos, né? Então, claro que se a pessoa, essa questão entra já numa parte mais administrativa que infelizmente, felizmente, talvez eu não entendo muito. Eu falo sempre com a pessoa, olha, eu vou te dar o papel e você resolve isso com a parte administrativa do hospital, mas com certeza as pessoas que têm um seguro a mais, os médicos podem ganhar mais. Sim, mas podem taxar até 300%. Mas é tudo documentado, exato. Sim. Mas tem ginecologista pegando ainda por fora. Então, assim, existe todas as práticas, mesmo as coisas que a gente que são fora da lei, e aí os brasileiros, como isso é normal no Brasil, eles pensam que é normal aqui. Não, estranho, tipo assim, com certeza, isso é normal no Brasil. Mas é essa medicina liberal que eu acho que é bem diferente aqui. Até inclusive muda, talvez eu vou mudar um pouco de assunto, mas ainda dentro, essa medicina liberal do Brasil foi muito mais rápido com as redes sociais. Mas isso tem mudado aqui na Bélgica também. Alguns especialistas estão adquirindo o Instagram, conta business, os hospitais. Sim. Quando eu comecei a especialidade aqui, não existia isso, hospital no Instagram. E agora eu vejo que as maternidades têm conta, os hospitais têm contas, porque a medicina evoluiu. Isso o brasileiro já fazia há muito tempo. Muito tempo. Mas, assim, eu acredito que os médicos optam, a grande maioria, a gente opta por não utilizar o WhatsApp, que eu acho que isso que existe muito no Brasil também, consulta, videoconsulta. Tem alguns médicos que fazem, mas eu acho que a grande maioria não fazem. Eu não aceito, não gosto de fazer nada pelo meu telefone pessoal. Claro. Como é que você lida com isso aqui na Bélgica? Você tem o consultório, você atende, já estamos pulando para uma parte prática, mas eu sei que você que está aí, está assistindo, uma ginecologista que fala português, porque isso é o que mais chega em todos os grupos que a gente vê. Quem conhece uma ginecologista que fala português? Porque a maioria, infelizmente, não está integrada ainda. Isso, eu acho que falou de novo a palavra certa, assim, todas são muito bem-vindas, mas eu gostaria que as pessoas viessem em mim por conta do profissional que eu sou, e não por conta da língua. Porque todos os profissionais, tem profissionais maravilhosos em todos os hospitais da Bélgica. Eu passei por muito hospital, não vou citar nomes aqui, porque acho que não é o objetivo de fazer propaganda de nenhum hospital. Mas você sempre vai se identificar com alguma pessoa no hospital, acaba que tem um pouco isso de boca. Eu até escutei uma vez uma frase de uma sage-femme que falou: ginecologista é igual cabeleireiro. Tem gente que se identifica mais com uma pessoa, talvez pela personalidade. Tem outras que vão, olha, não importa, ela é seca e grossa, mas eu vejo que ela fala o que é certo, que ela tem conhecimento. Então isso sim é um pouco da pessoa. Então a questão da integração é muito importante, porque às vezes, poxa, você mora lá no outro lado do país, como que você vai fazer o acompanhamento, né, à distância?
Então, e realmente, não, as pessoas às vezes esperam que eu vou estar ali 24 horas por dia. Não, é um trabalho em equipe. Tem uma dúvida, existe a sala de parto, que tem um profissional 24 horas para tirar dúvidas, porque quando o médico, né, que a gente começa, tem consultas todos os dias, a gente vê 20 pacientes por dia, e às vezes eu recebo mensagens no meu celular, doutora, o que eu tenho que fazer? Mas quem é você? Tipo, desculpa, é difícil. Então, todos os médicos aqui, profissionais, a gente tem muito hábito de responder e-mail. E a gente acaba as nossas consultas e a gente depois olha os e-mails, olha os resultados de laboratório, liga para os pacientes. Isso é um trabalho muito sobrecarregado aqui na Europa, porque no Brasil eu vejo que as pessoas já chegam com o resultado do exame. Aqui não tem isso, é os médicos que têm que correr atrás, olhar essa parte do exame, ligar para paciente. Então os médicos aqui são muito sobrecarregados nessa parte administrativa e acho que as pessoas têm dificuldade de entender, elas querem respostas fáceis pelo telefone pessoal e não é vida isso pra gente aqui. Não, e vale lembrar, tá, gente? Qualquer profissão que você tem aqui na Bélgica, a não ser... Se você tiver que usar o teu WhatsApp, o teu número pessoal, o aparelho de telefone que você comprou, você tem que ter uma compensação financeira, monetária do seu empregador. É proibido te forçarem a trabalhar com o teu telefone pessoal. Fica a dica. No Brasil não é bem assim. Aqui é. Mas o pessoal confunde, né? E pensa, nossa, mas Sim, você é minha ginecologista, por que você não me respondeu meu WhatsApp? Porque eu tenho vida, porque eu tenho filhos, tenho cônjuge, eu gosto de assistir Netflix. Então, é isso. Eu sempre escutei da minha família, inclusive dos meus pais, não faz ginecologia, você não vai ter vida. E aí eu mudei e tive o maior apoio, suporte da minha família belga aqui. Não, uma especialidade muito bonita, mas eu vejo que tem essa diferença que realmente tem muito mais ajuda, um suporte, é uma família, é um trabalho de equipe. Sim. Então, tem que se integrar e tem que entrar na equipe. E talvez a gente já pode até listar um pouquinho essas diferenças para ficar claro para a nossa audiência, porque eu sei que tem muita mulher que acabou de chegar, então não tô julgando essas mulheres, mas a gente está sempre tentando alertar as mulheres que já vivem aqui há muitos anos, que já falam francês ou neerlandês, tipo, não fica com medo, vai procurar um ginecologista que fala outro idioma e ver com quem você se identifica de verdade. Mas vamos listar aqui um pouquinho as diferenças já. Ok, aqui, como você falou, a gente trabalha em equipe. Quem é que fica... Qual que é o trabalho da ginecologia, da ginecologista obstetra, no seu caso, no acompanhamento da gestação, por exemplo, que é onde a galera mais confunde. Então, o acompanhamento da gestação pode ser feito exclusivamente por uma sage-femme. Desculpa, mas até hoje eu não conheci o termo. Enfermeira porque obstetra. parteira, não tem muito termo no português. O certo, entre muitas aspas, é enfermeira obstetra ou obstetriz, que é mais Mas então, ou menos vamos falar delas, porque elas têm um papel muito importante aqui. Sim. A formação é 4 anos aqui na Bélgica, na França são 6 anos, equivalente da nossa especialidade, porque elas fazem ainda subespecialidades. Tem sage-femme na França que vai fazer pequenas intervenções, vai colocar o DIU, vai fazer o Papa Nicolau. Aqui na Bélgica, ecografia. Exato, ecografia, tem muitas sage-femmes que fazem ecografia obstetrical. Aqui elas fazem mais, assim, pela minha experiência, a maioria das vezes é só o acompanhamento da gravidez e tem critérios. Uma gravidez de risco tem que ser acompanhada por um ginecologista, ou pelos dois, mas pelo menos ter as consultas com o ginecologista, mas uma gravidez sem fatores de risco pode ser acompanhada exclusivamente por uma sage-femme. Repete isso de novo, por favor, porque hoje não é a doula que está falando, é a ginecologista que está falando. Repete, por favor. Escutem e anotem. As pessoas sem fatores de risco, por exemplo, uma mulher jovem que está grávida pela primeira vez, que não tem nenhuma comorbidade, uma doença, hipertensão ou uma diabetes, que está correndo tudo bem na gravidez, ela pode fazer exclusivamente com uma sage-femme. Claro que a grande maioria das sage-femmes gostam de encaminhá-las uma vez com o ginecologista para acessar de novo esse risco. Exatamente. Mas já começaram o acompanhamento, já fizeram tudo. E, inclusive, tem hospitais aqui que as sage-femmes, elas são autorizadas, tem protocolos claros no hospital. Esse parto não precisa chamar o ginecologista. Exatamente. E isso é tão difícil de fazer as brasileiras entenderem.
E a minha batalha nos últimos 8 anos, porque faz 8 anos, não, agora 9, que eu trabalho, na maioria das vezes, com brasileiras, com expatriadas, e em muitas culturas é o ginecologista o rei As do parto. latinas, em geral, né? Latinos, mas tem outras também, romenas, alguns eslovacos. Não, As romenas são de idioma latino. eslovaco, ali pra cima também tem, ali pra cima também tem uma galera. E eles falam, não, o ginecologista, se o ginecologista não tá, eu fico com medo, e se acontecer alguma coisa? Mas não entende que, ok, a enfermeira obstetra, a sage-femme, a midwife, ela está avaliando a cada consulta o risco daquela gravidez. A cada consulta é reavaliado, né? E durante o processo do parto também. Exato. Uma todo pessoa que é momento. considerada, falou tudo, porque uma pessoa que é considerada baixo risco, que começa, entra na sala de parto, a situação pode mudar drasticamente Muito rápido. Tudo pode e acontecer. virar uma situação alto risco. E por isso que o ginecologista sempre está trabalhando ali em colaboração. Exato. Então, Exato. normalmente é a sage-femme, e aí se ela não consegue, se chegou ao limite da competência dela, é a obrigação dela chamar a intervenção do ginecologista ou trabalhar em colaboração com ele. Então, assim, sempre é uma escada, e a maioria das pessoas quer visar só no ginecologista e não fazem nem o acompanhamento com a sage-femme. E esperam chegar num parto e ter todo o apoio só da ginecologista. Então, isso eu sempre tento explicar, porque eu, por exemplo, assim, pessoalmente, eu faço os dois, sou ginecologista e obstetra. Então, eu tenho um dia muito diversificado, vou ver pós-operatório, vou falar de operação, vou falar de endometriose, vou falar disso, vou falar da parte obstétrica. E acaba que na parte obstétrica eu escolho o essencial, o básico. E a consulta com a sage-femme, ela vai explicar como que funciona exatamente essa dinâmica na sala de parto, o que tem que levar para a maternidade, questões mais sociais, administrativas, coisas que os ginecologistas esquecem de falar ou não tem tempo, simplesmente. Ou nem faz parte do escopo, né? Você tá ali preocupado com questões clínicas Exato. e não com o que vai ter na mala do bebê. Não é nem por maldade, gente. São escolhas não, e mas- tempo. Todo mundo tem. Não, e cada um com suas prerrogativas. Né? Não adianta eu querer que um cozinheiro corte cabelo muito bem. Cada um com seu rolê. Exato. Exatamente. Igual, às vezes, até a questão, eu acho até difícil o pós-parto, às vezes a parte psicológica, né? E aí as pessoas que já fizeram acompanhamento com a midwife, a sage-femme que vai em casa depois, tem um apoio, algo muito mais diferente do que ali uma consulta de 20 minutos no hospital. Isso também elas têm muita dificuldade, a maioria das Consulta brasileiras. de Que a 20 minutos. consulta só dura 20 minutos? Como assim? E eu paguei 70 euros? Explica. Como a gente explica? Então, isso quem escolhe. Infelizmente, a medicina virou um business. É uma Os usina. hospitais são empresas. E todo ano ali a gente tem a reunião do serviço. Olha, estamos perdendo dinheiro, tem que ver mais paciente, ou tem que fazer isso, vamos cortar isso, onde que a gente vai cortar os gastos. Infelizmente, os hospitais viraram empresas. E então, assim, eles... geralmente é o tempo, em todos os hospitais que eu passei, nós tínhamos 20 minutos. Alguns hospitais para as consultas obstétricas, inclusive na minha formação, eu apreciei muito, era 30 minutos. Grande diferença. É claro, no particular, você acaba escolhendo depois. Eu passei minhas consultas para o particular agora por 30 minutos, que realmente, num dia que todo mundo vem, a gente não tem tempo para comer, não tem tempo para beber, porque a consulta ginecológica tem muita coisa para ser falada depois. O exame ginecológico, a pessoa tem que estar à vontade. Então, dificilmente, às vezes, né, um caso ou outro consegue fazer dentro dos 20 minutos, mas a maioria não. E aí sempre tem um atraso, as pessoas, inclusive, tem a sala de parto no hospital e a gente divide a supervisão da sala de parto. Então as pessoas também têm dificuldade, às vezes, de entender que uma vez vai acontecer um dia que se eu tenho a supervisão, a gente tem que parar tudo para ir auxiliar no parto ou na urgência. Sim. E a vida de ginecologista é complicado. Eu acho que a vida do médico em geral. Em né? geral. Quando eu era novinha, meu pai falava pra mim, olha, só não se envolva nem com músico, nem com médico. Ele estava Você escutou certo. tão bem, hein? Parabéns, Gabriele! A gente é rebelde, né? Depois eu que sou aquariana, que faz tudo ao contrário do que me manda. Sagitário, ascendente Sagitário. Eu jurava que eu sabia mais que todo mundo. E não mudou. Enfim, Gente, pois é assim mesmo.
Sempre tem que estar ali atento. Mas aí também, como é que funciona? Pelo menos no seu caso, quando você tem períodos específicos de guarda para mulher específica ou com a sua agenda é do hospital? É do hospital. Então, assim, claro que tem hospitais universitários que trabalham com esquemas diferentes, porque realmente o hospital universitário tem uma população, o número de partos é maior. Um hospital que tem 3.000 partos por ano, não tem como uma pessoa fazer supervisão e consultar ao mesmo tempo. Uhum. Então, esses hospitais escolhem para colocar o ginecologista na sala de parto e ele não vai fazer outra coisa, vai ficar só na sala de parto. Mas os hospitais que são particulares, não tem como, porque um ginecologista que fica na sala de parto e não consulta, perde dinheiro. Então, por exemplo, se eu posso estar falando errado, mas eu acho que a maior maternidade na Bélgica é o Schreck agora, porque eles trabalham com mais de 50 profissionais liberais. Não tem como um profissional liberal independente ficar ali na sala de parto. Então, quem faz todo o acompanhamento? A sage-femme. Ele só chega nos minutos finais. Exato. Claro que eles também, acredito que tem um esquema de alguém ali que é o backup, que é a supervisão. Uhum. Porque, bom, somos todos seres humanos, o ginecologista pode, infartar e tem que ter alguém ali. Piriri, dor de barriga. Ginecologista também tem dor de barriga. Mas então, nesses hospitais menores, a gente divide a supervisão. Então, assim, isso também é importante para as pessoas entenderem. Eu faço parte de muita gente que fizeram um acompanhamento com meus colegas. E que você nunca viu na vida. Nunca vi na vida. E vai ter parto que vai dar super bem, que você vê que tem uma dinâmica, tem uma conexão, que as pessoas... E outros que as pessoas, infelizmente, não teve, não bateu. Bom, a gente tenta sempre fazer o melhor, mas a obstetrícia... Às vezes, tem uma amiga que me falou essa frase, a obstetrícia é traiçoeira. É muito traiçoeira. É traiçoeira. E aí a gente entra, talvez, na questão do plano de parto, o plano de que parto. A gente queria falar. Exato. Justamente. É que hoje em dia é moda, né? E todo mundo muitas vezes não sabe nem o que é, mas porque a blogueira famosinha tem plano de parto, eu também vou fazer meu plano de parto. E aí eu não me informei muito bem, eu vou lá e copio um da internet. E chego tentando fazer todo mundo engolir os meus desejos, que nem eu sei quais as consequências dele. Mas enfim, digamos que a pessoa se informou, que fez um plano de parto ali, qual seria a melhor maneira de lidar com o plano de parto? Sabendo que obstetrícia é traiçoeira, justamente, porque a gente não tem como prever muita coisa. Existem vários tipos de planos de parto. Existe plano de parto que, na verdade, é quase um diário que a pessoa escreve o que ela gostaria de ter, como que fosse. Quase assim, olha, eu quero que meu parto seja assim, que aconteça assim, que é algo bem, assim, surreal. A gente não tem como prever isso. No hospital atualmente onde eu trabalho, a gente escolheu de fazer um questionário onde as pessoas podem marcar as preferências de parto, que não é muito um plano, mas já dá uma ideia das preferências. Isso é importante, porque na sala de parto tem que entender. Bom, tem dias que vai ter 4 partos no dia, outros dias que nós vamos ter 10 gestantes, 20 gestantes entrando no dia. E todos os hospitais trabalham com salas adequadas para um parto mais fisiológico, sem analgesia. Mas dificilmente uma maternidade vai ter 6 quartos fisiológicos. Então, num dia que tem mais gente parindo, eles vão fazer a diferença. Olha, essa pessoa escolheu que ela quer tentar ter um parto sem analgesia. Nós vamos dar prioridade para ela para ter o quarto fisiológico com a banheira, com todo o suporte. Isso as pessoas, então, assim, é interessante saber isso. Mas claro que pode mudar. Uma pessoa que fala que quer um parto fisiológico, começa a sentir a dor e fala, não, mudei de ideia, quero a analgesia. Acontece o tempo todo. Mas assim, talvez interessante falar um pouco disso, porque não tem como todo mundo ter o quarto nature fisiológico, né? Que é o que tá na moda. E que muitas maternidades também não tem tantos assim, né? 1, 2. Na maioria, mas né? A maioria assim, 1 ou 2, exato. 1 ou 2. Então assim, você tem que ter um pouco de Elas sorte. Estão evoluindo, mas bom, não é sempre aquela coisa, budget do hospital, muda isso, muda aquilo. E muito tempo, né? Um parto sem analgesia às vezes não é tão express, com certeza não é tão rápido quanto uma cesárea. Então, se você tiver mais espaços em que você sabe que vai durar mais, deixa de ganhar dinheiro também. Na verdade, na prática, um parto de uma primípara, né, uma gestante, a maioria das vezes vai durar no mínimo 12 horas. Então, sim, qualquer parto vaginal já dura muito tempo. Essa questão da analgesia,
pode ainda aumentar. Na verdade, a analgesia pode ainda aumentar o tempo. Então, mais uma vez, não é a Taine Doula que está falando, é a ginecologista que está falando que a analgesia pode, em muitos casos, prolongar o trabalho de parto. Então, quando vocês me falam, eu quero que acabe rápido, muitas vezes a analgesia não é o melhor caminho. Claro, assim, que é uma questão complexa, né? Tem aquela fase da latência que a gente conhece muito bem, que as pessoas até estão ainda na fase da latência e queriam já ter analgesia, mas eu entendo, porque muitas vezes a fase da latência é uma tortura. Ficar ali horas e horas sentindo aquela dor e não ir pra frente, tem uma hora que a pessoa não aguenta e a gente acaba, ok, não vamos fazer analgesia, mas acaba que vai virar uma indução. Mas esse é caso, eu acho assim, caso por caso, e discutir os interesses da pessoa, o que é possível, tomando em conta, né, os fatores de risco, o monitoramento do bebê e tudo. Então sempre vai ter que olhar a situação naquele momento. Sim, sempre tem uma avaliação do momento. Eu acho que entra também essa questão, vocês estavam falando sobre plano de parto, aí eu volto pra minha experiência, né? Eu jurava que parir de cócoras ia ser maravilhoso. Eu nem de cócoras eu conseguia ficar. Aí eu vou falar pra galera, eu vou parir de cócoras, chega lá, e aí? Acho que é a posição, assim, que a gente acha no dia, o que dá certo, vai tentando. Depende do seu corpo, da posição do bebê, de como você se sente confortável, do quanto tempo você já tá em trabalho de parto. Porque parir de cócoras, quando você já ficou não sei quanto tempo lá, em pé, empurrando, whatever, já tá com as pernas cansadas. Depende. Não, depende de cada uma, isso. Depende da sua morfologia, da sua fisiologia, do como sua mente tá trabalhando naquele momento, quais são suas crenças. Tudo isso vai. Então, o plano de parto... Isso, você trabalhou muito bem na minha mente, não que tenha funcionado no final das contas, mas ela fez o trabalho dela, ele é um guia, mas tudo pode acontecer no decorrer do trajeto, então assim, não se atenha a ele é só para dizer, ó, a minha tendência é mais essa. Exato, falou uma palavra muito boa, tendência, eu acho, assim... Mas não significa que vai ser assim. E hoje em dia eu até forço mais, assim, ok, esse seria o seu plano master, o seu sonho, ok, e o plano B? Quando começar a dar merda aqui, pra onde que a gente vai? Quais são as concessões que você pode fazer, quais não são concessões possíveis? Então eu sempre faço plano A, plano B, e aí depois eu falei que o plano C, plano catástrofe, deu tudo errado. O que você ainda pensa que a gente consegue manter nos piores do caso, que ainda te traria um pouquinho de conforto? Por exemplo, tem que ir pôr cesárea de urgência. Ok, o que você realmente gostaria que pudesse ainda te ajudar nesses casos? Eu tento pelo menos levar a pessoa a pensar, imaginar que existe essa possibilidade. Essa é uma situação realmente que a gente tenta evitar, mas é uma situação horrível para todo mundo, porque urgência significa que o bebê tem que estar ali fora da barriga nos 15 minutos. Então tem que pensar que tem que passar para a sala de cirúrgica, o anestesista, a preparação, abrir o material. Então, assim, a gente não tem muito tempo de comunicação com os pais. É algo até que existe muitas simulações de tentar sempre melhorar, né, essa parte, mas o que acontece muito é mais depois. Que a gente vai fazer eu esqueci o termo agora. É uma revisão, um balanço, né? De o que aconteceu, como é que foi, como é que cada um vivenciou aquela experiência. Exato, o debriefing que eles falam. Então, aí isso acontece muito, porque infelizmente nessas situações de grandes urgências não tem espaço de tempo, né? A gente tenta continuar, eu já tive situações catastróficas que a mãe nega a cesárea e que a gente sabe que o bebê está morrendo na barriga. Então, é uma situação horrível para todo mundo. Então, com certeza, esse caso é... Claro que depois tem todo o debriefing e uma terapia, né, todo mundo fala como que vivenciou, e eu acho que isso é muito importante. Eu sempre, por ter visto em sala de parto muitas urgências, já sobretudo no começo, teve uma época que eu não sei o que acontecia, que foi um atrás do outro, que foi placenta retida. Uau! De todas as formas possíveis, de todos os cenários, que eu falei assim, eu não passo mais nenhuma preparação ao parto sem explicar algumas, pelo menos, possíveis complicações. Não no intuito de assustar. Mas de falar, se acontecer, saiba que ninguém vai ter tempo de explicar o que está acontecendo. Vai estar todo mundo fazendo. O quarto vai encher, vai ter gente fazendo isso, fazendo aquilo. E pelo menos na minha experiência, a primeira vez que eu acompanhei uma placenta retida, para mim pareceu de uma violência gigante com a mulher. Eu saí traumatizada e eu falei assim, imagina essa mulher.
se nunca nem ouviu falar que isso poderia acontecer e não faz nem ideia do que era. Da Exato. segunda vez que aconteceu, eu já sabia muito bem o que aconteceu. Eu falava assim, o pai vai pra ali, o bebê vem pra cá. Lembra que eu te expliquei que em alguns casos isso acontece? Então, vamos lá. E a mulher já, ok, botei meu cérebro em modo urgência e sei que agora eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar e vai ser o melhor. E aí, muitas vezes, ela já fala, você pega o bebê e meu marido sai daqui, ou meu marido fica comigo, coisa. Então, de ter pelo menos uma isca de, ok, não é só comigo. E, em algum lugar eu sabia que um dia isso podia acontecer. E a minha experiência mostrou que foi muito mais leve. Com certeza. E aí eu fico me perguntando, por que os ginecologistas, eu sei que também tem o fator tempo, mas por que não é muito abordado essas urgências? É abordado, exatamente, de novo, com as consultas da Sage-Femme. Tem, inclusive, Sage-Femmes que tem consultório particular, onde elas têm salas, onde elas mostram a ventosa, o fórceps, as posições, elas explicam todas as urgências. Tem alguns hospitais que ainda fazem o prelevamento no scalp fetal, para ver se o bebê está indo bem. Ela explica isso tudo, porque tem mais tempo, tem ali o material para mostrar, então essa preparação é bem interessante. Então, hoje você diria que uma prática comum é que os ginecologistas estejam ali para exame clínico, e aí tudo que é questão de informação, preparação, vem mais da Sage-Femme? Existe essa tendência de dividir, exato, porque a informação vai aumentando. Nós estamos ainda, assim, evoluindo cada vez mais, tem os testes genéticos. Sim. Então, é muita coisa para ser informada no dia. Então, existe sim. Claro que algumas consultas no final, o ginecologista, eu pessoalmente tento falar. E tem também essa questão da sala de parto. Se tem uma situação que você já começa a duvidar, você já pode entrar ali e conversar com o casal. Olha, possa ser que vai ter que ser um parto instrumentado, e aí já começa a fazer uma preparação. Mas nem sempre isso é possível. Porque quando é uma urgência de verdade... Não, e da dinâmica, se for um dia que tá muito tumultuado, que você tá saindo de um parto que não tá, que tá difícil, tá complicado, e tem um outro que o bebê não tá bem, aquela coisa. Infelizmente, acontece isso na sala de parto, que um dia que tá mais tumultuado. Acontece. A preparação, nesse caso, é ideal, né? Ter a informação antes. E como é que, aí eu já vou puxar a sardinha pro meu lado, mas só pra mim saber também. Como é que você vê a atuação das doulas, pelo menos nos hospitais, nos partos? Não falando de mim especificamente, mas das doulas em geral com quem você já colaborou. Tem esse termo... não sei, é algo bem amplo, assim, entende? Eu vejo, assim, sincera, se eu posso dar uma resposta sincera. Deve. Tem profissionais que têm preconceito. Tem preconceito porque eles sabem que é aquele parto que vai ser totalmente natural, fisiológico, e que os médicos, eles sentem que eles perdem a autonomia de tomar uma decisão, que essas mulheres vão ter uma tendência a se concentrar enormemente no trabalho fisiológico e vão ter dificuldade de dizer não, de aceitar uma mudança. Isso seria dessa parte. Eu entendo alguns colegas que têm um preconceito e realmente tem situações que são muito complicadas. Mas tem outros colegas que adoram, que acham, e também as pessoas com uma situação vivenciou ruim, com outra situação, acham que a doula teve um trabalho essencial. Principalmente, eu tive algumas experiências com doulas no parto pélvico. Eu via que as mulheres se sentiam muito mais à vontade, que era um coach ali para elas, que ajudava muito nesse preparo. Bom. Sinceramente, eu acho que é um trabalho de equipe. A doula tem que entender a hora que ela tem que dar um passo para trás. Aqui está uma situação de urgência, eu vou deixar agora para os profissionais decidirem. Eu fico só no suporte psicológico. Emocional. Que é o que deveria ser também, né? A doula normalmente nunca toma nenhuma decisão. Exato. Ela tá ali de apoio e de informação para os pais. Mas eu acho até assim que a Bélgica tem esse sistema, né, de ter muito parto em hospital, e o que a gente tem mais dificuldade às vezes é com esses partos a domicílio, que nem é muito questão da doula, é mais questão da sage-femme indépendante. Isso já é uma outra questão. Então, deixa eu só levantar um pontinho aqui. Quer dizer que a doutora Larissa Fávero faz parto pélvico? Parto pélvico, sim.
Claro que não faço sozinha. Ah, tem Todo uma equipe. ginecologista tem que ter 2 pessoas, porque realmente o parto pélvico é algo que a gente não faz muito. Complexo, né? Em teoria, você pode fazer um parto pélvico quando você faz 3 por ano. Teve ano que eu fiz 3. Esse ano passado eu não fiz nenhum. Claro, na cesárea, né? Uhum. Então sempre tem esse trabalho de preparação em equipe. Olha, quem vai ser meu backup, quem vai poder vir me ajudar. Porque é um parto mais difícil, mas é um parto que pode dar tudo bem. Boa. Então assim, ai, não vou parir porque é pélvico. Meu bebê tá sentado. Então, se você quer ter uma opção, procure profissionais, porque às vezes tem como. Nem sempre é uma sentença de cesárea. Não, nem sempre, nem sempre. Claro que, de novo, tem que fazer toda a avaliação. Tem que querer de verdade, tem que se preparar, tem que ver se tem possibilidade. Exato, se tem possibilidade. Passagem, tem todos os exames, todo um trelelê que tem que fazer todo um acompanhamento. Eu compartilhei várias vezes no meu Instagram, eu compartilho muito do que acontece. Teve uma maratona pra gente tentar virar um bebê que não virava de jeito nenhum. E foram, eu acho que os 2 últimos meses da gestação, eu tentando, os Toda médicos, semana. toda semana nós tentava de tudo, a bebezinha não virava de jeito nenhum. E depois chegava a mensagem: e aí, a bebê virou. Nada da bebê virar, no final foi um parto pélvico. E ela tava apavoradíssima. E deu certo. E deu super certo, o bebê ainda saiu com o pezinho primeiro. E foi a coisa mais linda, tipo assim, falar, nossa, olha aí. Sim, nós ginecologistas adoramos. Quando tem um parto pélvico, todo mundo quer ver. Exatamente. Isso também pode... Se preparem para a audiência. Gente, Todo é uma mundo coisa vai linda. perguntar, A olha, gente posso dessa assistir o equipe, parto? A gente acha lindo o parto, a gente não tem nojinho. Exato. É outro Exato. tema sensível, né, galera? Ai, que nojo, ai, o que ela vai pensar da minha perereca cabeluda? Gente, a gente não tá nem aí. Não é sobre a perereca, eu acho gore mesmo. Ai, gente. Corte, sangue, fluidos corporais. É natural, é natural. Mas eu acho. Obrigada. Você tem que parir, a gente se sente mais próximo do que é realmente ser um animal. Um animal, é selvagem. É selvagem. É selvagem. Outrageous. Be outrageous. Às vezes a dignidade a gente perde um pouco no dia. Não, a última foto, antes de eu sair de casa, eu já tava assim, não. Gente, eu fiz cocô na calça no dia, antes de entrar em trabalho de parto. Acabou essa dignidade aí. Mas é só uma preparação para o que é a maternidade. Exato. Não tem dignidade na maternidade também, não. Acho que o teste de gravidez, do mijar no palitinho, já te acaba, mostra né? qual que é o caminho. Faz xixi no copinho. É tudo nojento, daí pra pior, gente. Acostume-se. Cara, mas é bom. Eu entendo a dificuldade, né, você como profissional. Mas é bom, eu acho que é muito reconfortante para as brasileiras saber que nós temos uma profissional de confiança que fala o idioma. Porque às vezes tem muitas mulheres que falam bem, mas é isso, às vezes você não tá inserido num contexto em que você vai entender os termos clínicos, você vai encontrar as palavras, você vai... E aí... Eu até falo, como algumas brasileiras, olha, que são já integradas, mas realmente têm dificuldade com a língua, não impeça que elas possam vir alguma vez comigo para ter algumas explicações de algo que não entendeu, mas eu acho essa questão, né, de tem que analisar, poxa, se você mora muito longe ou se já começou o acompanhamento, tá indo super bem, acho que é caso por caso. Na verdade, a mulher tem o direito de escolher onde ela para. Exato, e deve tomar este direito para si. É um momento crucial da sua vida. Então, isso nós já conhecemos pessoas, e Taine viu isso muitas vezes, de o meu médico, não tô satisfeita, troca, 36 semanas, troca. Olha, essa agora eu quero também na câmera. É possível aqui, é porque as pessoas não acreditam quando a doula não tem credibilidade nenhuma, tá? Perto de pediatra e ginecologista, a doula não é nada. É pior do que o cocô do cavalo do bandido, sabia? Então agora, perguntando pra ginecologista, uma mulher que está em trabalho de parto, ela entrou em trabalho de parto, fez todo o acompanhamento no hospital X, porém, nesse dia ela sentiu que não quer ir para aquele hospital, vai para outro hospital. Quando ela chega nesse outro hospital, o hospital é obrigado a atender ela é em trabalho de parto, ou ela é obrigada a ir onde ela fez o acompanhamento? Questão delicada. Porque realmente, se ela estiver ali em trabalho de parto fulminante, ela vai parir no hospital onde ela foi.
Mas, sim, se ela fez o acompanhamento todo com outro hospital, não fez o preparo para a transferência ali para aquele hospital, e eles estão vendo, olha, você está no início do trabalho de parto, tem tempo para ir no hospital onde você fez o acompanhamento, eles vão tentar encaminhar a paciente para o hospital onde ela fez o acompanhamento, por conta do follow-up, dos resultados de exame, tudo, é tudo mais fácil. Mas, claro, numa situação de urgência, não pode negar. Então, assim, as pessoas que estão meio assim, né, naquela hesitação de mudar de hospital, tem que já falar com o médico para fazer a transferência do dossiê. Exato. Mas não tem como também nenhum hospital chegar, se você tiver em trabalho de parto, e negar e falar, não, mas querida, aqui você não entra. Você não pode parir aqui. Não, teoricamente não. É claro que no caso que é raro, mas já aconteceu de não ter vaga. Uau. Não ter vaga? Ter vaga. Eu já trabalhei em hospital que a gente tinha que ligar para a ambulância e falar, olha, vem lotado. buscar. Não, só geralmente para dar um up-to-date para a ambulância, não traz para cá. Ah, mas porque aí a ambulância nem leva. Uhum. E aí, mas aí essa gestante isso foi antes, lá. pré-Covid. Eu acho que depois do Covid teve uma diminuição da natalidade. Sério? Sério. Uau. Nossa. O pessoal mais se divorciou do que transou, né? que diminuiu a natalidade. Pelo menos os partos, o número de partos na maioria dos hospitais. Caramba, olha. Ou o povo deve estar parindo em casa também, talvez. Nas casas de parto. Não Teve muita casa de parto que fechou, Ju, exatamente por isso que agora tem que ter um número, né? Não sei, se for falar besteira, se é 1000 partos por ano, pelo menos, para continuar aberta. Uau. E aí se a galera não tá parindo, aí fica difícil, né? Mas os ginecologistas continuam com muito trabalho. Sim, porque não é só a obstetrícia, tem a ginecologia, depois do parto tem também toda a atenção ao pós-parto, os problemas do pós-parto. Vamos falar só um pouquinho disso, eu sei que a gente não vai poder ficar eternamente nesse episódio, mas só uma pitadinha, uma pinceladinha no pós-parto, bem rapidinha. O que a mulher não pode esquecer de fazer no pós-parto? Porque muitas vezes acabou, pariu, ela não quer voltar no ginecologista nunca mais. Não. Eu acho, assim, essencial. As pessoas esquecem porque tem, né, voltando à cultura brasileira da cesárea, elas acham, mas meu parto foi cesárea, eu não tenho que fazer fisioterapia pélvica. Ah, não, pesou uma criança de sei lá quantos quilos em cima do seu assoalho pélvico, mas erradíssimo. É muito importante. Eu mesma, eu sou mãe de 2 pessoas, eu vejo a diferença do meu corpo antes e depois da fisioterapia, e não é com qualquer fisioterapeuta. Fisioterapeuta especializada em reeducação perineal pélvica. E faz uma diferença em tudo, porque tem muita mudança, a gravidez, o peso do bebê, o peso da placenta, da circulação, tudo muda. Acaba que a gente ganha peso. Uma gravidez normal pode ganhar até 16 quilos, tem umas que vão ganhar mais, tem toda a mudança. Então é muito importante fazer isso para também a questão uroginecológica, da incontinência. E, bom, não vou entrar muito nesses detalhes, mas a incontinência... No primeiro ano não existe cirurgia. Primeiro ano pós-parto... Tá esperando se recompor. Tá, exatamente. Se exercitando. E teria que, em teoria, ter o acompanhamento com a parte pélvica, fisioterapeuta especializada. Tá, então, fisioterapia pélvica, tem mais alguma indicação que a doutora daria? Aí é questão pessoal da contracepção, o preventivo, se foi feito ou não, às vezes, algumas pessoas que já tinham problemas, né, da endometriose antes do parto, tem essa coisa, tive parto, acabou minha endometriose, Só que não. Só que não. Não acaba tão fácil. Infelizmente não, então assim, é mais esse acompanhamento mesmo. E, agora rapidinho de novo. Gente, eu sei, mas é porque eu sei que vão perguntar isso aqui embaixo, então eu já vou te ajudar. O preventivo aqui na Bélgica, de 3 em 3 anos, questão polêmica. No Brasil, a gente tá acostumado a fazer todo ano. Não é assim. Eu fiz meu trabalho de casa. Eu fui pesquisar com ginecologistas brasileiras. Na verdade, o SUS tinha já um programa de screening igual daqui, de 3 em 3 anos. Mas, de novo, essa profissão liberal independente no Brasil, cada um faz o que quer. E aí acabam que eles falam, faz todo ano, inclusive tem ginecologistas que vem todos de 6 em 6 meses. Por que Mas é bem parecido com o daqui. Então, assim,
Na França O preventivo é o quê? O Papa Nicolau. Exato, o Papa Nicolau. O preventivo é o Papa Nicolau, que é a análise das células do câncer, as células do colo do útero. Sim. E o objetivo do preventivo é ver se tem células que são pré-cancerosas. Esse é o citológico Papa Nicolau, que existe desde 1950. É um exame antigo que foi evoluindo. No Brasil, no SUS, vai encontrar aquelas laminazinhas que às vezes você tem até que levar para o laboratório você mesma, que às vezes quebra e se perde. Eu acredito que talvez seja por isso que alguns ginecologistas tenham medo e pedem todo ano. Mas enfim, o SUS preconiza também de fazer todos os 3 anos. A não ser quando é o primeiro preventivo. A primeira vez na vida tem a taxa do falso positivo, que o citológico deu, tudo normal, mas tem uma margem de erro. Então aí eles falam para fazer, na França também é assim, no segundo, um ano depois. 2 preventivos normais, passa a cada 3 anos. Aqui, como que está aqui na Bélgica? Não tem essa questão de fazer 2 preventivos com espaço de 1 ano. A gente já faz a cada 3 anos. Porque, bom, é uma escolha, mas eles não trabalham com laboratórios pequenos. São grandes laboratórios, bem especializados, a técnica é muito boa. E a maioria das pessoas que fazem são ginecologistas, que sabem aonde tem que fazer a colheita. Porque se você fazer a colheita que pega mais vaginal ali e não pega cervical, não vai ser o mesmo exame. Então, a qualidade do exame é bem melhor. Então, acho que as pessoas podem fazer mais confiança. Dificilmente vai passar algo grave. E o que mudou? Para as mulheres de 25 aos 30 anos, continua o Papa Nicolau citológico a cada 3 anos, mas para as mulheres a partir de 30 anos, a gente faz a procura do DNA do vírus HPV, que é o vírus que provoca o câncer do colo do útero. E sem ter esse vírus no corpo, não tem como ter câncer. Então, você pode esperar mais tempo. Aí, quando eu falo para as minhas pacientes, olha, o próximo é daqui 5 anos. Elas surtam. Surtam, exatamente. Mas aí eu sempre explico que não tem como. Porque o vírus, assim, aproveitando um pouco para falar disso, é uma área que eu gosto muito. O vírus, ele existe na população inteira. É uma grande família. 70% das pessoas são colonizadas. E é contato. Contato sexual. Tem relatos, talvez, no banho, né, de sentar no banho, na privada, mas a gente sabe que é contato íntimo. Então, assim, às vezes também fica difícil de saber pegou de quem, porque às vezes o vírus, ele fica inativo e volta. Então, também é difícil determinar de quem que pegou. Foi com tal parceiro, foi com tal, é culpa de tal, não tem Mas jeito. a história natural que acontece, a gente sabe é que a grande maioria das pessoas, nos 2 primeiros anos de infecção, o vírus vai sair do corpo, naturalmente. Ele entra, ele sai, você não ficou nem sabendo. Não fica exatamente por causa desse espaço de tempo. E por isso que as mulheres novas que estão descobrindo a vida sexual, que vão ter muitos parceiros, não é preconizado de fazer o HPV. Porque senão ele vai vir sempre positivo. Meu Deus! E aí vai ter não tratamento, mas vai sobrecarregar o organismo. o organismo, essa dinâmica de follow-up, porque as mulheres jovens, a gente evita de fazer o tratamento da lesão cancerosa, que é a conização. Agora vamos ao meu momento consulta gratuita. Esse episódio nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Na última pergunta, eu juro, gente, e depois eu calo minha boca. Cabe a você calar a sua. A gente vai ter que gravar outro episódio. Vocês falaram de HPV. Eu tive HPV. Se declarou, desenvolveu ali células pré-cancerígenas, eu fiz a conização. Ali no pós, acho que durante 2 anos eu fiz Papa Nicolau de 6 em 6 meses. Depois passamos para 1 vez por ano. Isso já tem ali fácil uns 6 anos. Devo continuar fazendo 1 vez por ano, porque sou pessoa a risco ou tô tranquila? Depende, né? Teria que procurar o seu resultado, porque existem lesões pré-cancerosas que são Eram agressivas. Label de pré-cancerosa, mas na verdade era baixo grau. Se realmente foi alto grau, aqui a gente recomenda de fazer uma depistagem mais recorrente, exato, obrigada, até os 25 anos depois da lesão. Ou seja, pro resto da minha vida eu vou fazer, até a menopausa eu chego lá de Mas não é mais de ano em ano, porque... porque tá melhor a técnica. Exato, o HPV, ele é muito mais performante a técnica, então passa a ser, mas você não teria, e no caso, a cada 3 anos e não a cada 5 anos.
Boa, bom saber, porque esse ano ainda Mas já melhora, não Já tem que tô- fazer todo Já ano. tô me sentindo menos culpada, era pra eu ter ido mês passado, eu tô me sentindo menos culpada. Obrigada. Tá vendo? Isso foi uma consulta gratuita. Eu acho que só por isso você já devia ter curtido esse episódio, já deveria ter comentado, já deveria ter compartilhado com no mínimo 4 mulheres que você conhece. Todo mundo aqui. Gente, 90% da sua cateia aqui tem pepeca. Tá? Vocês precisam cuidar dessas pepecas aí. Então, E o quem tema é não tem, importante. gosta. Vocês E gostam? é bom frequentar uma pepeca saudável. Gente, mas Larissa, muito obrigada. A gente vai ter que gravar outro episódio, você sabia, né? É claro. Aí, quem sabe, as brasileiras param de te mandar o WhatsApp e vêm assistir o podcast pra ter informação contigo. Olha aí, não é uma troca boa? Sinceramente, o meu marido, mas você fica muito irritada. Eu falo, mas eu fico muito cansada. Essa semana eu não tive tempo de beber água, eu tive cálculo renal o ano passado. Meu Deus. Porque foi bravo, porque uma criança de 2, uma de 4 com o trabalho. Primeiro ano de ginecologista, bom, você tem uma autonomia, né, que é ótimo, você passa a fazer tudo sozinha, mas a responsabilidade. Mais assédio no WhatsApp? Exato, então, e aí mas eu senti uma invasão de privacidade, porque eu sou imigrante, minha família é toda no Brasil, o meu WhatsApp é meu meio de comunicação, então eu chego em casa, eu Você quero vai falar pro com a minha mãe, Lógico. quero falar com o meu irmão, não quero ver coisa do trabalho, e eu chego em casa 9 horas da noite, então as pessoas assim têm dificuldade Quer uma de... dica? Arquiva todo mundo. Ai, é da minha família. Não, da minha família, arquivado. Quando eu tiver com paciência, eu vou ver. Ah, e também tem aquele negócio, né? Elas vão me odiar, porque eu tô dando dica pra não Ai, responder gente, elas. mas eu acho que é muito difícil, por exemplo, igual eu, você que tem uma profissão que estamos tanto em contato com as mulheres e a gente cuida, a gente quer realmente o bem dessas pessoas. Mas eu também já tive úlcera com 30 anos, fui internada durante quase um mês por causa de uma úlcera. O médico olhou e falou assim, como que você me explica? Eu falei assim, você quer que eu te conte a minha vida? Aí comecei a contar, ele falou, tá bom, então ou você muda alguma coisa ou você vai voltar com câncer. Aí eu falei, tá, então vamos mudar. Então a gente tem vida, a gente tem que ter o nosso momento. Então, no meu WhatsApp tem mensagem automática. E as mulheres da área de saúde são as profissionais que são mais sobrecarregadas. Olha, isso dá outro tema inteirinho, podcast inteirinho, de como a gente se cuidar. Então a gente Exato. quer dar o cuidado, mas se a gente ficar sobrecarregada, se os nossos pacientes, clientes não respeitarem os nossos momentos e as nossas barreiras, a gente também não vai conseguir continuar cuidando Não de é vocês. sustentável. Não é gente, não sustentável. Ótima palavra. Então, você tem horários de consulta. Aliás, onde que elas te encontram se elas quiserem marcar uma consulta? Eu posso com fazer você? propaganda de mim? Pode, deve. Deve. Esse podcast é seu hoje. Então, eu trabalho, bom, vou ter que falar de onde eu trabalho. Sim, claro. La Clinique Saint-Jean, Clinique Saint-Anne, em Bruxelas, é o meu local principal de trabalho, porque é onde eu faço parto e é onde eu opero. Mas eu fiz a escolha agora de ter um local onde eu alugo para ter as consultas no particular, que é a Etterbeek, a Arsenal Clinic, e eu estou atendendo lá nas quintas-feiras. Olha. No Saint-Jean, eu trabalho nas segundas-feiras no Botanique, porque tem 2 unidades, nas quartas-feiras no Méridien, que é também Clinique Saint-Jean, mas é uma unidade mais ali no alto, tem Botanique, Méridien é indo para Schaerbeek. Mas as 2 unidades são bem perto, 10 minutos a pé. E o Saint-Jean, bem visionário, eles fazem uma parceria com o hospital que trabalha com o Saint-Luc, que era... O Saint-Jean, inclusive, trabalha com o Saint-Luc, que é o antigo Hôpital Français, que virou um centro de revalidação, mas que tem uma policlínica na Berkem Em Berkem Santa Agatha. Exato, Pertinho de casa. atrás da Basilique. Poucas pessoas sabem que eu atendo ali, mas eu atendo ali nas terças-feiras. Boa, bacana. Por enquanto, não trabalho nas sextas-feiras. Sextas-feiras é um dia de administração, um dia pessoal. Mas acho que no futuro não vai ficar mais sustentável. Vou trabalhar nas sextas-feiras. E tem algum site no qual as pessoas possam pegar um horário Então, ali infelizmente, eu tive que tirar do site. Todo mundo no Saint-Jean tem um sistema de marcação online. Inclusive, tem esse Rosat, tem vários sites, né, para facilitar a vida dos médicos e aliviar o call center. Call center de hospital, realmente o pessoal detesta, é uma loucura. Mas, infelizmente, para mim, eu tive que tirar, porque teve uma procura muito grande e minhas consultas ficavam reservadas por 3 meses e as pessoas acho que nem sabiam onde estavam reservando e não vinham. Então, ficou muito ruim para mim. Então, meu chefe falou, olha, a gente vai tirar, infelizmente, para você não vai ter
consultas online. Então, para mim, é só call center, mas tem a possibilidade de mandar um e-mail para o serviço das secretárias. E elas respondem muito rápido o e-mail. O e-mail, inclusive, é até mais fácil. Boa. Bom, questão da língua, tem Google Translate. ChatGPT faz e-mails melhores do que qualquer profissional. Então, Exato. assim, não é um problema. Não, e quem quer dar um jeito? Comigo, eu comecei recentemente, eu ainda não tenho secretária, então é só pelo Dr. Anytime, ou às vezes as pessoas enviam e-mail para a clínica e os e-mails são encaminhados para mim. Perfeito. Ótimo, Larissa. Muito obrigada. Muito obrigada a você pela disponibilidade. A gente sabe que a sua vida é corrida, a gente sabe o quanto nossa vida é caótica, então você foi muito flexível com a gente. Não, eu gostaria de agradecer vocês, eu acho muito... as palavras às vezes me fogem, mas eu fico feliz de verem pessoas empreendedoras, encaminhadas, que tentam fazer o bem, né, das outras mulheres que querem bem de outras mulheres. E fico feliz de ter participado aqui hoje. Muito obrigada. Que isso, esse espaço é seu, sempre que quiser voltar. A gente esqueceu o presente. Sabia presente, por favor. Muito Não há obrigada. convidada que passe por aqui e não ganhe um presentinho. A gente é consultora e aromaterapeuta, então a gente sempre Ocean gosta. Blend. Adoro. Cheirinho de mar pra você poder relaxar Maravilhoso. um pouquinho, Pra acalmar. ao invés de responder o WhatsApp. Exato, à noite. Dançar na praia, no Brasil, na água de coco. Exatamente. Perfeito. Muito Espero obrigada. que goste, que faça bom uso. Volte sempre. Obrigada. E, gente, é isso. Entre em contato com a doutora Larissa Fávero pelos canais corretos, tá? Dr. Anytime, os sites da clínica, e-mail, telefone lá no telefone pessoal. E, amiga, onde é que a gente te encontra? No Instagram, @Taine Macedo, no nosso Instagram do Se Liga Leoa, @Se Liga Leoa, no nosso TikTok, @Se Liga Leoa, no YouTube, no Spotify também, Se Liga Leoa. Mais fácil não tem, gente. Exato. E você? Vocês me encontram no Instagram como @GabiBXL, Gabi com Y, GabiBXL. Então lá todo dia mostrando essa rotina insana de mãe empreendedora, CLT, podcast, tudo isso aqui, tá? Então é isso. A gente vai se falando, deixa aí seu like, seu comentário, compartilha com geral e nos vemos no próximo episódio do nosso Se Liga Leoa!